Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como eu faço para pintar pele de personagem utilizando esses marcadores aqui. Então para essa pintura eu vou estar utilizando estes marcadores e também eu vou estar utilizando lápis de cor também para finalizar a pintura. Então eu vou começar passando esse marcador aqui, que ele é um tom bem clarinho. Eu não tenho muitas opções de cores para pintar assim a pele, então nessa minha caixinha que eu comprei, que vem nessa bolsinha, né, que eu mostrei para vocês, veio uns 3 tons de pele. Tem esse tom, que ele é assim, um marrom um pouco mais claro, e tem outro que é um pouco mais escuro. Então eu vou começar passando esse que é mais claro, passei a base, e daí o mais escuro eu uso para fazer as sombras da pintura. Então eu vou aqui espalhando por todo o rosto da personagem, usando essa parte do pincel que é maior, porque como é uma área muito grande de preencher, esse pincel do outro lado, que ele é mais grossinho, vai preencher mais rápido. Aí aqui nessas áreas que são mais pequenas, aí fica mais complicado utilizar o pincel maior. Então nessas áreas eu venho com o pincel menor para espalhar essa tinta aqui, nesses arredores. Eu não sei pintar muito bem ainda a pele, nem desenhos direito com esse marcador, mas ultimamente vocês têm me pedido muito para trazer tutorial, e daí eu resolvi gravar mesmo assim. Então eu vou gravar aqui para vocês do jeito que eu consigo fazer. Eu espero muito que esse vídeo possa ajudar vocês de alguma forma quando vocês forem fazer os desenhos de vocês. Bom, agora aqui eu troquei o outro marcador por esse daqui. Como eu tinha dito para vocês, eu ia deixar o tom mais escuro para mim vir fazendo as sombras do desenho. Então aqui eu peguei esse, que ele é um marrom um pouco mais escuro, e eu vou fazer a sombra com essa cor aqui. Então eu vou começar aqui fazendo a sombra debaixo do queixo, porque nesse lugar aqui tem bastante sombra, então eu vou pôr sombra ali. E também aqui, ó, no rosto da personagem, nessas mechas de cabelo, que fica aqui em frente ao rosto dela, é um lugar onde tem bastante sombra, então eu vou espalhar essa cor também aqui, ó, nessas pequenas partes. Em cima desses marcadores tem uma numeração e o nome deles, só que eu não olhei na hora que eu estava gravando, então depois eu vou ver se eu coloco aí no vídeo quando eu estiver editando, para vocês conseguirem ver qual é a cor exata que eu estou usando, tá? Então eu vou tentar fazer isso e vou deixar aí no vídeo em cima qual é a cor do marcador que eu estou utilizando. Nessa parte aqui não acabou saindo como eu gostaria. Eu fui tentar ali colocar um pouco mais de cor na personagem, então utilizei uma cor mais rosada ali pro lábio dela, só que deu um pouco errado porque a cor ficou bastante forte e daí eu não sabia como consertar isso. Mas eu deixei aí e depois eu vou tentar resolver isso com lápis de cor. Então aqui, para continuar na pintura da pele, eu peguei uma cor ainda mais escura que a anterior. Eu consegui achar uma que se encaixava bem. Com essa cor eu vim nas áreas de sombra e acrescentei ela para deixar um pouco mais escuro. Eu passei essa cor somente em algumas partes bem próximas da linha mesmo, sem cobrir a outra cor que eu tinha colocado. Eu aproveitei que essa cor é bem escura e eu tracei ali a linha que estava apagada, né, do traço da personagem, então eu finalizei ali o nariz dela e a boca, para escurecer mais essa área e deixar mais vista aos olhos. Nessa parte aqui eu tava tentando consertar o erro que eu fiz no rosto da personagem, então eu peguei aquela cor clarinha de início que eu tinha utilizado e vim passando uma segunda camada para ver se eu conseguia apagar o que eu tinha feito no rosto dela, colocando aquela cor. Mas mesmo assim a cor ainda ficou bastante forte, então eu teria mesmo que consertar isso utilizando o lápis de cor. Enquanto eu tentava me convencer do que eu poderia fazer para consertar esse errinho aí que eu fiz no rosto dela, eu vim dar uma ajeitada nesse olho esbranquiçado da personagem, porque estava me incomodando, então eu peguei o marcador preto e vim contornando o olho dela. Eu achei que ficou bem melhor, mas nessa hora aqui eu tremia muito a mão e tava com medo de vazar tinta e acabar borrando todo o desenho. Mas graças a Deus no final deu tudo certo e eu achei que ficou até mais bonitinho depois que eu contornei o olho dela. Eu contornei com o próprio marcador mesmo e também acabei pintando o olho dela utilizando também
os mesmos tons de marcadores que eu estava usando para pintar a pele dela. Tentei fazer a pintura e no final até que deu certo porque eu gostei. Só teve um lance que eu não gostei muito, que foi essa parte de baixo do olho da personagem. Essa parte era para mim ter feito com caneta porque ficaria um traço um pouco mais fino. Daí eu fui utilizar o marcador e meio que o traço acabou ficando grosso demais, mas eu vou tentar consertar isso também com lápis de cor depois. Aqui eu tava finalizando o olho dela, eu comecei ali passando um amarelo, daí coloquei uma cor mais escura e como eu achei que ainda não tinha chegado no tom do olho da personagem, eu usei esse marrom aqui que era mais escuro. Daí eu achei que ficou mais próximo da cor do olho dela. Para finalizar, eu vim com esse marrom mais escuro, acrescentando alguns detalhes, escurecendo mais essas áreas aqui de cima, ó, que elas são sempre mais escuras. Então eu vim passando esse marrom que era mais escuro nessas áreas aqui, tomando cuidado para não cobrir o brilho do olho dela. Daí eu resolvi fazer meio que um contorno nos lábios da personagem para ver se eu conseguia consertar o que eu tinha feito lá no início. Só que quando eu comecei a passar essa cor, eu achei que ela estava muito forte pro tom de pele da personagem. Só que como eu já tinha começado, então eu terminei, fui contornando ali embaixo e também contornei um pouquinho ali em cima. Tentando tomar cuidado para não estragar o resto todo, né? Então depois disso, eu vim consertando aqui essas áreas, ó, com a caneta, tomando cuidado para não borrar mais do que já estava. Então, finalizando com os marcadores, agora eu vou pegar aqui esse tom de marrom de lápis e vou vir aqui tentando consertar a boca dela. Então eu espalhei ali esse lápis marrom e aproveitei para criar um pouco mais de sombra aqui na bochecha da personagem. Então eu vim espalhando esse marrom aí e depois eu vou vir com outros tons de lápis que é para formar um blush no rosto da personagem. Então primeiro eu vou vir passando aqui esse marronzinho. Eu vou vir esfumando ele, passando em várias direções, que é para não marcar muito. Utilizando esse lápis de cor marrom mais escuro que o anterior, eu vou vir passando aqui, ó, nessas áreas, tentando formar um batom na personagem. Já que ficou muito marcado, então eu resolvi deixar um pouco mais escuro para ficar como se fosse mais um batom na personagem. Daí eu vou aproveitar que esse lápis é mais escuro e vou contornar aqui, ó, o rosto dela, para ficar um sombreamento mais legal. Então eu vou sombrear todas essas áreas aqui da pele dela, deixando um pouco mais escuro. Do jeito que tava, já tava bem legal, mas como eu gosto sempre de acrescentar cores e aí eu vim passando lápis, eu resolvi colocar um pouco mais de cor. Mas se você não quiser, não precisa acrescentar, porque da outra forma também já tá bem legal. Então aqui, para deixar um brilho mais na pele, eu ainda vim com um pouco de amarelo e depositei ali na pele dela. Com o lápis preto eu vim consertando essas partes aqui do olho da personagem, que eu disse para vocês que não tinha achado muito legal porque tinha ficado um pouco grosso demais. Daí eu vim consertando essa parte com lápis preto. Eu aproveitei também para escurecer essa parte aqui do olho da personagem, que eu achei que estava muito claro, então eu dei uma escurecida aqui nessa parte. Só mesmo nessa parte aqui de cima, sem cobrir as outras áreas de baixo. Aqui, depois de ter consertado essa parte ali de cima do olho, eu vim também adicionando sombra nessa área aqui do olho dela. Eu peguei o lápis cinza e vim passando ele bem de leve e criando uma sombra aqui no olho. Eu começo passando essa cor bem aqui em cima, ó, e venho puxando ela para baixo até chegar na metade do olho. E daí depois, nessa área de cima, eu escureço mais e deixo essa parte de baixo mais clarinha, criando tipo um degradê com somente um lápis. Aí fica mais ou menos dessa forma assim, ó. Fica uma sombra bem legal no olho da personagem. Aproveitando o lápis preto, eu vou vir contornando essa área aqui de baixo, ó, e escurecendo também aqui debaixo do queixo da personagem. Como aqui tem bastante sombra, então eu vou escurecer mais essa parte utilizando este lápis preto. Então aqui, como eu não fiz linearte ainda na personagem, eu também vou reforçar essas áreas aqui do lado. Também vou colocar um pouco de sombra aqui nessa franja da personagem
Como essa personagem ela tem essa franjinha aqui na frente do rosto, então essa área aqui vai ter um pouco mais de sombra. Então eu vou adicionar ali um pouco mais de sombra com o lápis preto. Vou aproveitar também para retocar aqui essas outras áreas do rosto da personagem. Então vou terminar aqui de finalizar alguns espaços com o lápis preto. E depois disso eu vou voltar com o lápis marrom. E com ele eu vou retocar algumas partes do rosto da personagem, só para deixar essas áreas aqui mais coradinha. Então eu vou vir passando aqui, retocando o blush dela. Então esse é um marrom que ele é mais avermelhado, então fica numa textura mais como se fosse de blush. Então por isso que eu vou estar passando ele nessas áreas, que é para estar retocando o blush da personagem. Também vou passar ele um pouquinho aqui para escurecer essa área aqui de baixo do pescoço da personagem. E vou passar em outros lugares também que eu ver que estiver precisando de um pouco mais de cor. Eu sou tipo assim, eu vou espalhando as cores pelos lugares em que eu acho que tá faltando de um pouco mais de cores. Então, onde eu vou vendo que tá precisando de cor, eu vou depositando mais cores ali. Depois de depositar essa cor, a nossa pele vai estar pronta. Então agora, para dar um charme no desenho aqui, eu resolvi colorir esses brilhos que eu tinha desenhado aqui do lado, só para dar um charme a mais no desenho. Então eu colori eles com esse marcador amarelo. Então eu passei ele de base e para ficar mais legal eu acrescentei um amarelo que é um pouco mais escuro, quase um laranja, para criar os lugares de sombra. Não precisava, mas eu fui lá e acrescentei esses detalhes ali nesses brilhos ao lado. Eu achei que esse desenho não iria ficar muito legal por conta daquele pequeno erro, mas no final até que eu gostei de como ficou o resultado da pintura. Então por isso que eu resolvi postar o vídeo para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal se não for inscrito. E é isso, tchau e até o próximo vídeo.